O Sobrinho do Mago, da coleção As Crônicas de Nárnia. Autor: C.S. Lewis. Tradução: Ronald Câncio, da editora HarperCollins Brasil. Ficção na voz de Maria Amélia Rangel Martins. Capítulo 1. A Porta Errada. Esta é uma história sobre algo que aconteceu muito tempo atrás, quando seu avô ainda era uma criança. É uma história muito importante, porque mostra como tiveram início todas as idas e vindas entre nosso próprio mundo e a terra de Nárnia. Naqueles dias, o Sr. Sherlock Holmes ainda morava na Baker Street e os Bastables estavam procurando um tesouro na Lewisham Road. Naquela época, se você fosse menino, tinha de usar um colarinho largo e engomado todos os dias, e as escolas costumavam ser mais desagradáveis que agora. Mas as refeições eram melhores. Quanto aos doces, nem vou lhe contar quanto eram baratos e bons, pois isso só lhe daria água na boca a troco de nada. E naqueles dias vivia em Londres uma menina chamada Polly Pontes. Ela vivia em uma longa fileira de casas, todas geminadas. Certa manhã, Polly estava do lado de fora, no quintal, quando um menino veio escalando do jardim vizinho e pôs o rosto por cima do muro. Polly ficou muito surpresa, porque até então nunca houvera crianças naquela casa. Só o senhor Queiroz e a senhorita Queiroz, irmão e irmã, solteirão e solteirona, morando juntos. Por isso, ela ergueu os olhos, cheia de curiosidade. O rosto do menino desconhecido estava muito sujo. Dificilmente estaria mais sujo se ele tivesse primeiro esfregado as mãos na terra, depois chorado bastante e, por fim, enxugado o rosto com as mãos. Na verdade, fora quase isso que estivera fazendo. Olá, cumprimentou Polly. Olá, devolveu o menino. Qual o seu nome? Polly, respondeu a menina. E o seu? Gregório, disse o menino. Ora, que nome engraçado! Exclamou Polly. Não tem nem metade da graça de Polly, disse Gregório. Tem sim, retrucou a menina. Não tem não, insistiu Gregório. Seja como for, eu lavo o rosto, disse Polly. E é isso que você precisa fazer, principalmente depois... E então parou. Ela ia dizer, depois que você esteve chorando, mas pensou que não seria educado. Tudo bem, estava mesmo, disse Gregório em voz muito mais alta, como um menino tão infeliz que não se importa que alguém saiba que esteve chorando. Você também choraria, prosseguiu, se tivesse vivido a vida toda no interior, se tivesse um pônei e um rio nos fundos do jardim, e depois fosse trazida para morar em um buraco desgraçado como este. Londres não é um buraco, contestou Polly indignada, mas o menino estava agitado demais para lhe dar atenção e prosseguiu. E se seu pai estivesse na Índia e você tivesse que vir morar com uma tia e um tio que é doido? Quem quer algo assim? E se o motivo fosse eles estarem cuidando de sua mãe e se sua mãe estivesse doente e fosse morrer? Então, seu rosto assumiu uma expressão estranha, como quando se tenta reprimir as lágrimas. Eu não sabia, sinto muito, disse Polly com humildade. Em seguida, como mal sabia o que dizer e também para desviar a mente de Gregório para assuntos alegres, perguntou: o senhor Queiroz é mesmo doido? Bem, ou ele é doido, respondeu Gregório, ou há algum mistério. Ele tem um escritório no andar de cima e a tia Leta diz que nunca devo ir até lá. Bem, para início de conversa parece uma atitude suspeita. E depois tem outra coisa.
Quando ele tenta me dizer alguma coisa na hora das refeições, ele nem tenta falar com ela. Ela sempre o faz calar a boca. Ela diz: "Não perturbe o menino, André." Ou: "Tenho certeza de que Gregório não quer ouvir isso." Ou ainda: "Bem, Gregório, não gostaria de sair e brincar no jardim?" Que espécie de coisas ele tenta dizer? Não sei. Ele nunca vai muito longe. Mas tem mais ainda. Certa noite, na verdade foi na noite passada, quando eu passava pelo pé da escada do sótão a caminho da cama, não gosto muito de passar por ali, tenho certeza de que ouvi um grito. Quem sabe ele tem uma esposa maluca trancada lá. Sim, eu pensei nisso. Ou quem sabe ele é um falsificador. Ou talvez tenha sido um pirata, como o homem do começo da Ilha do Tesouro, sempre se escondendo dos velhos colegas de tripulação. Que emocionante! Exclamou Polly. Não imaginava que sua casa era tão interessante. Você pode achar que é interessante, disse Gregório, mas não gostaria dela se tivesse que dormir lá. O que acharia de estar deitada, ainda acordada, prestando atenção para ver se os passos do tio André vêm se esgueirando pelo corredor do seu quarto? Ele tem uns olhos tão medonhos. Foi assim que Polly e Gregório se conheceram. E como era justamente o início das férias de verão e nenhum deles ia para a praia naquele ano, eles se encontravam quase todos os dias. Suas aventuras começaram principalmente porque foi um dos verões mais úmidos e frios em vários anos. Isso os obrigou a fazer algumas coisas dentro de casa. Poderíamos dizer explorações dentro de casa. É maravilhoso quanta exploração se pode fazer com um toco de vela em uma casa grande ou em uma fileira de casas. Polly descobrira há muito tempo que se abrisse uma certa portinha no sótão da sua casa, destinado a depósito, encontraria a caixa d'água em um lugar escuro atrás dela, onde era possível entrar, desde que se fizesse uma pequena escalada cautelosa. O lugar escuro era como um longo túnel e tinha uma parede de tijolos de um lado e um telhado inclinado do outro. No telhado havia pequenas nesgas de luz entre as telhas. Não havia chão naquele túnel. Era preciso dar alguns saltos de um caibro ao outro, e entre eles só havia gesso. Se você pisasse ali, acabaria caindo através do teto no cômodo lá embaixo. Polly usara o trecho do túnel bem ao lado da caixa d'água como caverna de contrabandista. Ela trouxera pedaços de velhas caixas de embalagem, assentos de cadeiras de cozinha quebradas e coisas desse tipo, e espalhara tudo isso de um caibro ao outro, para fazer uma espécie de chão. Ali ela guardava um cofre que continha vários tesouros, uma história que estava escrevendo e normalmente algumas maçãs. Muitas vezes tomara ali uma tranquila garrafa de gengibirra. As garrafas velhas tornavam o lugar mais parecido com uma caverna de contrabandista. Gregório gostou bastante da caverna. Ela não o deixou ver a história, mas estava mais interessado em explorar. Olhe, disse ele, até onde vai este túnel? Quero dizer, ele para onde acaba sua casa? Não, respondeu Polly. As paredes não vão até o telhado, o túnel continua. Não sei até onde. Então poderíamos percorrer toda a fileira de casas. Sim, é verdade, disse Polly. E veja só, o quê? Poderíamos entrar nas outras casas. Sim, e ser presos como ladrões. Não, obrigado. Não seja tão espertinho.
Eu estava pensando na casa além da sua. O que existe lá? Ora, é aquela que está vazia. Papai diz que ela sempre esteve vazia, pelo menos desde que chegamos aqui. Então imagino que deveríamos dar uma olhada nela, disse Gregório. Pelo seu modo de falar, ele estava bem mais animado do que se poderia supor, pois é claro que ele estava pensando exatamente como você pensaria, em todas as razões para a casa estar vazia há tanto tempo. Polly também. Nenhum deles disse a palavra assombrada, e ambos sentiam que, uma vez que a sugestão fora dada, seria fraqueza não executá-la. Vamos tentar agora? Convidou Gregório. Está bem, respondeu Polly. Não vá se preferir não ir, disse Gregório. Eu topo se você topar, retrucou ela. Como vamos saber se estamos na casa depois da próxima? Decidiram que teriam de ir até o depósito e atravessá-lo, dando passos do mesmo comprimento que a distância entre um caibro e outro. Isso lhes daria uma ideia de quantos caibros havia em um cômodo. Então, calculariam mais 4 para a passagem entre os 2 sótãos na casa de Polly, e depois, para o quarto da empregada, o mesmo número que para o depósito. Isso lhes daria o comprimento da casa. Quando tivessem percorrido o dobro dessa distância, estariam no fim da casa de Gregório. Qualquer porta que encontrassem depois disso os levaria ao sótão da casa vazia. Mas eu não acredito que esteja realmente vazia, disse Gregório. O que você acha, então? Imagino que alguém more lá em segredo, entrando e saindo só à noite com uma lanterna furta-fogo. Provavelmente vamos descobrir um bando de criminosos desesperados e ganhar uma recompensa. É bobagem dizer que uma casa estaria vazia durante todos esses anos, a não ser que haja algum mistério. Papai achava que era um esgoto, disse Polly. Vá, os adultos estão sempre pensando em explicações desinteressantes, disse Gregório. Agora que estavam conversando à luz do dia no sótão e não à luz de velas na caverna dos contrabandistas, parecia muito menos provável que a casa vazia estivesse assombrada. Depois de medirem o sótão, precisaram pegar um lápis e fazer uma soma. Os dois inicialmente obtiveram respostas diferentes, e mesmo quando chegaram ao mesmo resultado, não tenho certeza de que tenham obtido a soma correta. Estavam com pressa para dar início à exploração. Não podemos fazer barulho, disse Polly quando voltaram a entrar por trás da caixa d'água. Por ser uma ocasião tão importante, cada um levou uma vela consigo. Polly tinha um bom estoque delas em sua caverna. Estava muito escuro e empoeirado, e havia correntes de ar. Foram pisando em um caibro depois do outro, sem dizer palavra, exceto quando cochichavam um para o outro. Agora estamos em frente ao sótão. Ou, aqui deve ser a metade da nossa casa. Nenhum deles tropeçou, as velas não se apagaram e, finalmente, chegaram a um ponto no qual era possível avistar uma portinha na parede de tijolos do lado direito. Não havia fechadura nem maçaneta do lado deles, é claro, pois a porta fora feita para entrar, não para sair. Mas havia uma lingueta, como muitas vezes existem no interior de uma porta de armário, que tinham a certeza de que conseguiriam virar. Devo fazer isso? Consultou Gregório. Eu topo se você topar, respondeu Polly exatamente como já dissera. Ambos sentiam que a coisa estava ficando muito séria, mas nenhum deles queria recuar. Gregório girou a lingueta com alguma dificuldade
A porta se abriu e a súbita luz do dia os fez piscar. Então, com grande choque, viram que não estavam olhando para dentro de um sótão deserto, mas sim para um quarto mobiliado. Mas o cômodo parecia bem vazio, fazia um silêncio mortal. A curiosidade de Polly a dominou. Ela soprou a vela e deu um passo na direção do quarto estranho, sem fazer mais ruído que um camundongo. O local, é claro, tinha a forma de um sótão, mas estava mobiliado como uma sala de estar. Cada seção de parede estava coberta de prateleiras, e cada seção de prateleira estava repleta de livros. O fogo estava aceso na lareira. Lembre-se de que naquele ano fazia um verão muito frio e úmido. E diante dela, de costas para eles, estava uma poltrona de espaldar alto. Entre a poltrona e Polly, e preenchendo a maior parte do meio da sala, havia uma grande mesa com pilhas de todo tipo de coisas, livros impressos e livros do tipo em que se escreve, além de frascos de tinta, penas, lacres e um microscópio. Mas a primeira coisa que a menina notou foi uma bandeja de madeira de um vermelho vivo com alguns anéis sobre ela. Estavam em pares, um amarelo e um verde juntos. Depois um pequeno espaço e, na sequência, outro amarelo e outro verde. Não eram maiores do que anéis comuns, e não se podia deixar de reparar neles, porque reluziam muito. Eram os mais lindos pequenos objetos brilhantes que alguém poderia imaginar. Se Polly fosse um pouco mais nova, colocaria um deles na boca. A sala estava tão silenciosa que se notava de imediato o tic-tac do relógio. No entanto, como ela percebia agora, também não estava absolutamente silenciosa. Havia um zumbido fraco, muito, muito fraco. Se os aspiradores de pó já tivessem sido inventados naquela época, Polly teria pensado que era o som de um aspirador de pó sendo usado bem ao longe, a vários cômodos de distância e vários andares mais abaixo. Mas era um som mais agradável, um som mais musical, porém tão fraco que mal se podia ouvir. Está tudo bem, não tem ninguém aqui, disse Polly a Gregório por cima do ombro. Agora ela falava num tom mais alto que um sussurro, e Gregório saiu, piscando e parecendo extremamente sujo. E de fato, Polly também estava. Isso não é bom, disse ele. Nem é uma casa vazia. É melhor irmos embora antes que chegue alguém. O que você acha que são esses objetos? Indagou Polly, apontando para os anéis coloridos. Ah, vamos embora, insistiu Gregório. Quanto antes... Ele não terminou o que estava dizendo, pois, naquele momento, algo aconteceu. A poltrona de espaldar alto diante da lareira moveu-se de repente, e dela ergueu-se, como um monstro de filme de terror, o alarmante vulto do tio André. Afinal, não estavam na casa vazia, estavam na casa de Gregório e no escritório proibido. Ambas as crianças exclamaram: "Oh!" e se deram conta do terrível engano. Pensaram que deveriam ter sabido o tempo todo e não tinham ido suficientemente longe. O tio André era alto e muito magro. Tinha um rosto comprido e bem barbeado, com um nariz pontiagudo e olhos extremamente brilhantes, além de um grande tufo desgrenhado de cabelos grisalhos. Gregório estava totalmente sem fala.
pois o tio André parecia 1000 vezes mais alarmante do que jamais parecera. Polly ainda não estava tão assustada, mas logo ficou, pois a primeira coisa que o tio André fez foi caminhar até a porta da sala, fechá-la e virar a chave na fechadura. Depois virou-se, fitou as crianças com seus olhos brilhantes e sorriu, mostrando todos os dentes. Aí está, disse ele. Agora a tola da minha irmã não pode pegar vocês. Era terrivelmente diferente de qualquer coisa que se esperaria de um adulto. O coração de Polly batia na boca e ela e Gregório começaram a recuar na direção da portinha pela qual tinham entrado. Mas o tio André foi mais rápido que eles. Passou por trás das crianças, fechou também aquela porta e postou-se diante dela. Depois esfregou as mãos e estalou-as juntas. Tinha dedos muito compridos, lindamente brancos. Estou encantado de ver vocês, disse ele. 2 crianças são exatamente o que eu queria. Por favor, Sr. Queiroz, disse Polly. É quase hora do meu jantar e preciso ir para casa. Pode nos deixar sair, por favor? Ainda não, disse o tio André. Esta oportunidade é boa demais para ser perdida. Eu queria 2 crianças. Sabem, estou no meio de um grande experimento. Testei com um porquinho da Índia e parece que funcionou. Mas um porquinho da Índia não pode me contar nada. E não se pode explicar a ele como voltar. Olhe só, tio André, disse Gregório. É mesmo hora do jantar e logo, logo vão nos procurar. Precisa nos deixar sair. Preciso? Repetiu o tio André. Gregório e Polly se entreolharam. Não se atreviam a dizer nada, mas os olhares significavam: isso não é horrível? E temos que fazer a vontade dele. Se nos deixar sair para jantar agora, argumentou Polly, poderíamos voltar depois do jantar. Ah, mas como vou saber que voltariam? Retrucou tio André com um sorriso ardiloso. Depois pareceu mudar de ideia. Bem, disse ele, se precisam mesmo ir, acho que devem fazer. Não posso esperar que 2 jovens como vocês achem divertido conversar com um velhote como eu. Suspirou e prosseguiu. Não fazem ideia de como me sinto solitário às vezes. Mas não importa, vão ao seu jantar. Mas preciso dar-lhes um presente antes de irem. Não é todo dia que eu vejo uma garotinha em meu escritório velho e escálido. Especialmente se posso dizer uma mocinha tão bonita quanto você. Polly começou a pensar que, afinal de contas, ele podia não ser assim tão doido. Não gostaria de um anel, querida? Ofereceu tio André a Polly. Quer dizer, um desses amarelos ou verdes? Indagou Polly. Que lindos! Não um verde, disse tio André. Temo que não possa dar os verdes, mas teria muito prazer em lhe dar algum dos amarelos, com todo o meu carinho. Venha provar um deles. Àquela altura, Polly havia superado totalmente o medo e estava certa de que o velho cavalheiro não era doido. E é claro que havia algo estranhamente atraente naqueles anéis brilhantes. Aproximou-se da bandeja. Ora, veja só, disse ela, esse som de zumbido fica mais alto aqui. É quase como se viesse dos anéis. Imaginação engraçada, minha querida, disse tio André com uma risada. Soou como uma risada bem natural, mas Gregório vira no rosto dele uma expressão ávida, quase gananciosa. Olhe,
Não seja tola, gritou ele. Não toque neles. Era tarde demais. Exatamente enquanto falava, a mão de Polly se estendeu para tocar um dos anéis. De imediato, sem clarão, ruído ou qualquer tipo de aviso, não havia mais Polly. Gregório e seu tio estavam sozinhos na sala.